A paz do Senhor, meus amados irmãos. Irmão Francisco aqui do outro lado. Quero passar aqui para compartilhar um versículo da palavra de Deus com vocês. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 1 e verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é algo muito importante para a nossa vida, para nós que somos cristãos e também para toda a humanidade, só que infelizmente muitos não querem. Ela é a nossa única regra de fé, de prática e conduta. O texto que nós lemos aqui, ele diz: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras escritas nesta profecia, porque o fim está próximo. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então todos nós que ouvimos, que lemos e que guardamos a palavra de Deus, somos felizes, somos bem-aventurados, né? E Jesus ele enfatiza muito essa questão de guardar a palavra de Deus, né? Porque não basta nós sermos só ouvintes, não basta nós sermos só leitores. Nós temos que guardar a palavra de Deus para que nós venhamos ter uma mudança espiritual na nossa vida, um crescimento espiritual. E o principal, né, irmãos, que é sermos salvos, né? Que sem guardar a palavra de Deus, nós não vamos ser salvos, né? Jesus disse que nós não temos que ser só ouvintes, temos que ser praticantes da palavra de Deus, né? O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí nós vemos o tamanho da sabedoria, do temor que o salmista tinha, né, de guardar a palavra. Guardar quer dizer colocar em prática, né, colocar em prática, não pecar, não violar, não transgredir os mandamentos do Senhor nosso Deus, né? E nós vemos que hoje, nos dias de hoje, né, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não guardam a palavra de Deus, não colocam em prática, né? Excelentes pregadores, excelentes pregadoras, né? Mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. E eu posso ser um bom pregador, posso ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa oratória, né? Por onde eu passar e pregar, Deus pode fazer milagre, né? As pessoas que ouvem, né? Se elas aceitarem Jesus, se colocarem em prática o que eu ensinar, o que o pregador ensinar, né? Que é o que a Bíblia diz, se elas colocarem em prática, elas vão crescer espiritualmente, elas vão ser salvas, né? Mas quanto a mim, né? Um exemplo, quanto a mim, se eu tiver tudo isso, uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, né? Se por onde eu passar, fazer obra de Deus, Deus fazer milagre através da minha vida, mesmo assim, se eu não guardar a palavra de Deus, eu vou ficar de fora, eu não vou ter um crescimento espiritual perfeito, eu não vou ser salvo, né? Não vou ser salvo. Agora, para mim ser salvo, eu tenho que guardar a palavra de Deus. Para você ser salvo, você tem que guardar a palavra de Deus, né? E Jesus enfatizou muito essa questão do guardar a palavra de Deus, né? Nós sabemos que no próprio versículo diz, né, que o fim está próximo. Os dias estão próximos, o dia do arrebatamento está próximo, a vinda de Jesus está próxima. E nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar, querer enganar os outros, né? Porque às vezes a gente engana até os outros, o homem, mas a gente não engana a nós mesmos, que nós sabemos da nossa conduta, nós sabemos do que a palavra diz, nós sabemos que Deus sabe de tudo. Então não há como nós enganarmos a Deus, né? E nós sabemos que os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. Cabe a nós refletirmos se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7 e verso 24, que aquele
que ouve as palavras dele e guarda, ele compara como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio os rios, e sopraram os ventos, e combateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve e não guarda, não pratica, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa na areia. E veio os rios, e sopraram os ventos, e combateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, porque ela não estava alicerçada na rocha. Né? Então, se nós vermos os pedreiros aí, quando eles vão construir uma casa mesmo, aí, uma casa até simples, ele chega lá, observa o terreno, para eles verem, né? Ele já tem já em mão já o projeto do que vai ser feito, ele chega lá, olha o solo ali, averigua tudo certinho para ele saber que tamanho vai ser esse sapato, qual fundura vai ser para eles cavarem os pilares ali, as agulhas. Os engenheiros, quando vão construir aí os prédios, eles cavam até embaixo, até chegar na laje, lá embaixo, né, para o prédio ficar firme. Lá embaixo tem uma rocha, para o prédio ficar firme, para ele não cair. Porque se os pedreiros, os engenheiros lá executarem uma obra, fazer uma escavação fraca, superficial, então aquele edifício, aquela casa, aquele prédio vai cair. Então por isso que Jesus falou isso, né? Fez essa comparação. Né? E eu quero deixar outro versículo aqui da palavra de Deus enfatizando isso. Está, né? Lá em Lucas, capítulo 11, verso 20. Vamos ler do 27 em diante. Do 27 em diante. Diz assim: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste, em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui Jesus enfatizando mais uma vez a importância, meus irmãos, da palavra, de nós guardarmos a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, muitos não dão crédito. Mas Amós diz, meu irmão, o profeta Amós falou que vem dias em que Deus enviará fome sobre a terra. Fome não de pão e sede não de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade hoje de uma transformação, de uma mudança de vida. E infelizmente não querem. Mas você que está vendo esse vídeo, se está com a vida no altar, continue com a vida no altar. Se você que está vendo esse vídeo não está com a vida no altar, coloque a sua vida no altar. Porque a vinda de Jesus está próxima, está muito mais perto do que nós imaginamos. Né? Então aqui eu encerro esse vídeo. Deus abençoe a sua família aí, em nome de Jesus Cristo.